Gênesis 15, versículo 5, só o 5. Gênesis 15, versículo 5. Oi, lindo. Você viu como o Natan ficou bonito, gente? Suba aqui, Natan. Olha que menino bonito, parece o pai. Olha, cabelinho cortado, olha que benção. Deus fez um milagre hoje, irmãos. O Natan acordava às 10h30 da manhã. Hoje ele acordou antes das 6 para ir para a escola. Deus é fiel. Obrigado. A palavra do Senhor diz assim: então o levou fora e disse: olhe agora para os e conta se é que podes. E disse-lhe: assim será a tua. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai amado, traz a revelação desta mensagem para a minha vida, para a vida do teu povo, Senhor. Fala conosco. Tu sabes, Pai amado, que de mim nada tenho, Pai, mas eu sou apenas um vaso nas tuas mãos, Pai. Quem enche, quem usa é o Senhor. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Assim eu te peço, traz a revelação para mim e para este povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Sente-se aplaudindo o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. O tempo todo. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, querido, que Deus fez arder no meu coração. Confesso para vocês que quando eu comecei a meditar na santa palavra do Senhor, esta palavra falou profundamente ao meu coração. E é uma história muito linda de Abraão, o pai da fé. Abrão, né? Aquilo era Abrão. Abrão, o pai da fé. Tu conhece a história. Deus chega para Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abrão, então, ele sai ali de Ur dos Caldeus e vai sem direção. Ele vai confiando numa promessa. Fale assim: uma promessa. Abraão aqui era louco, gente. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou para ele sair, abandonar tudo que tinha. E Abraão era rico. Largou tudo para trás e foi atrás de uma promessa. Daí eu comecei a analisar o texto. E através do texto, a palavra de Deus que arde no seu coração, a palavra de Deus que arde no seu coração, jamais vai desamparar você. Então, amado, fique tranquilo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. O tempo é de Deus e não é nosso. Mas o que eu acho lindo nessa história é que Deus faz essa promessa a Abraão e ele vai debaixo dessa promessa. Mas quando chega aqui no capítulo 15, no versículo 2, diz assim: então disse Abraão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer. O que Abraão estava preocupado? A herança dele ia ficar para o Eliezer, para o mordomo. Nessa passagem aqui, Abraão estava na tenda dele, dentro da casa dele. E ele estava olhando a tenda, o mordomo e Sarai, a sua esposa. E quando a gente fica em casa, amados do céu, quem aqui gosta de ficar em casa? Eu não gosto. Porque você fica olhando os defeitos da casa,
Não é assim? Aí você fica olhando coisinhas. Você fica olhando coisas que você devia de deixar para lá. E aqui Abraão, ele começa a olhar, atento. Começa a olhar. Naquela época era só pano, né? Mas vamos pôr como paredes. Começa a olhar a porta. Começa a olhar a sua esposa, que já estava de idade avançada. Ele olha para si mesmo. E olha para o mordomo. E ali, naquele momento, dentro do seu coração, ele estava dizendo assim: Senhor, é impossível o meu sonho virar realidade. É impossível. Como tem pessoas aqui que acham que é impossível o sonho deles virar realidade. Enquanto você estiver olhando para o problema, o seu Deus é pequeno. Enquanto você olhar para o problema, o seu problema é maior do que o teu Deus. Enquanto você olhar para o problema, a tua fé não alcança o seu objetivo. Por quê? Porque quando a gente olha para o problema, a gente começa a desacreditar. A gente não acha solução. A gente começa a questionar Deus. Mas Deus não falou, Deus não chamou, Ele não prometeu. Mas daí eu aprendo algo lindo aqui, queridos. Que o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Porque o tempo na mão de Deus, Ele é perfeito, aleluia! Louvado seja Deus. Ele vem na hora certa. Ele vem no momento certo. Em outras palavras, Abraão está falando assim: e a minha família, Deus? O Senhor não prometeu salvar a minha família? Fazer de mim uma grande nação? Essa foi a promessa do Senhor para me ter abandonado dos caldeus, para me ter abandonado a minha parentela e entregue a minha vida ao Senhor. Ele estava olhando só para o teto. Ele estava olhando aquele quadrado, a casinha dele. Mas aí no 5, então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse assim: será a tua descendência, aleluia! Que Deus lindo, querido. Alguns estudiosos dizem que quando Deus pega Abraão e leva para fora é de dia. Você já viu contar estrela de dia? Nem à noite a gente consegue contar as estrelas. Quando você vai para uma chácara, quando você for para uma fazenda, quando você for para um resort, você vai olhar para o céu, aquelas estrelas lindas assim, ó, que quando não tem luz, a luz do céu, das estrelas, elas brilham cada vez mais. Vê se você consegue contar as estrelas do céu. Não consegue, é impossível. Deus ainda fala assim para Abraão: vê se você consegue contar a areia do mar. Impossível contar. E esse Deus é tão maravilhoso, querido, querida, aleluia, que Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que você tem na cabeça. Aí alguém, para dar uma descontraída, vai falar: mas eu sou careca, pastor. Mas já teve cabelo. Amém? Amém. E fica lá os pontinhos. Deus conhece cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu corpo. E quando Deus pega Abraão e leva para fora, Deus está dizendo assim para Abraão: Abraão, para de enxergar problema, Abraão. Para de ficar computando.
contabilizando derrota, Abraão. Eu te chamei para te dar vitória, Abraão. Eu te chamei para te fazer próspero nesta terra, Abraão. Eu te chamei para ganhar nação, Abraão. Deus está falando para Abraão aqui: eu te chamei para você ganhar a tua família para Jesus, o teu marido, a tua esposa, os teus amigos, a tua parentela para Jesus, Abraão. Mas enquanto você estiver olhando para o problema, entra no coração. Os seus olhos é o espelho da alma. Aquilo que os seus olhos vê, você traz ao coração. Então você tem que começar a olhar com outros olhos. Fale por mão do lado assim: olhe com os olhos de Deus. Por quê? Porque os olhos de Deus é assim: aonde não existe, vai existir. Aleluia! Aonde era improvável, passa a ser provável. Aleluia! Deus está falando assim: você está vendo essas estrelas, Abraão? Essas estrelas é a nação que vai vir de você. É a nação que você vai ganhar para mim. Essas estrelas é a nação que vai ser salva através de você, Abraão. Essas estrelas, Abraão, todas essas estrelas, um dia vai contar a tua história. Aleluia! Fale para esse Abraão do seu lado: você tem duas escolhas: ou contar a história de alguém, ou deixar alguém contar a tua história. Você decide, lindo. É você que decide. Quem assistia aquele programa, Você Decide? Quem assistia, erga a mão. Poxa, vocês estão velhos, gente. É da minha época. Top, né, amados? Você decide. O que você quer? Você quer sair e ser um vencedor? Você quer ser flecha na mão do arqueiro? Ou você quer ser alguém que pisou nessa terra por pisar? Pensa comigo, amado. Se a gente crê no Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia, um Deus que abre porta onde não existe, um Deus que tirou a água da rocha, um Deus que fez chover pão do céu, um Deus que abriu o mar vermelho, aleluia! Um Deus que fez a estéril dar luz a filhos. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Imagina o que Ele pode fazer na minha vida. Mas tudo começa aqui, ó. Mostra a língua aí, faz assim por mão. Começa aqui, Mostra aí, irmão. Vai, ó. Lembra quando eu era criança, olhava para outra e dizia, Começa aqui na língua. Por quê? Porque a língua, a palavra que sai da boca, você ouve e entra no seu coração. Você acredita no que você está falando. Se você profetizar, se você determinar, aleluia, a tua história vai mudar. Glória a Deus. É assim, queridos. Você é a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Só você pode. Ah, Deus, na minha vida não vai acontecer. Não vai. Não, Deus, na minha vida vai acontecer sim. Esse é meu ano, é o ano da minha vitória. Esse ano eu sou foguete, eu vou voar, eu vou para cima, aleluia. Depende de você. Ninguém quer ficar do lado de alguém desanimado.
Ninguém aguenta alguém que só reclama. Ninguém aguenta. Se tiver alguém que só reclama para você, querido, querida, eu vou dar um conselho de Deus para você. Paga para essa pessoa ir embora. Dá dinheiro para ela, fala, suma daqui. É pecado, pastor? Não. Porque se você estiver do lado de alguém que está desanimado, você também vai ficar desanimado. Mas se você estiver do lado de alguém que está animado, aleluia! A pessoa está contando um sonho para você, esse ano aqui eu vou ter minha chácara, e você já anima, eu também vou ter a minha, aleluia! Esse ano eu vou trocar de carro, e você fala, eu também vou, aleluia! Alguns falam, esse ano eu vou ser pai. Vai ser vó, quem que falou que vai ser vó? Pastor, ela também vai ser vó, que bênção da Lúcia. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vocês estão top, hein, gente? Olha, tem uma igreja top aqui. Tá gravando? Vou falar, eu vou falar. A igreja do Nova América era top, até eu sair de lá. Agora essa igreja é top, amém? E vou dizer algo para vocês querendo ou não, a cidade inteira está sabendo dessa igreja. Aonde eu vou, eles comentam dessa igreja. Falaram, Novelo, você virou palmeirense? Eu falei, por quê? Você pintou a igreja de branco e verde. Você pintou a sua empresa de branco e verde. Eu falei, quem disse que o verde é do Palmeiras? O verde é de Deus, é esperança, aleluia! Eu falei, pelo menos o que eu queria já alcancei. Não importa o que falem, importa que falem de mim. Amém? Maior propaganda que existe, Jesus que ensinou. Vai e não conte pra... E o que aconteceu? Todo mundo ficava sabendo. Porque a gente tem algo dentro da gente que é assim, quando não é para contar, a gente conta. E quando é para contar, a gente não conta. Alguém já participou disso? Só você que está sabendo, eu vou contar só para você. Só eu? Coça a língua de vontade de falar. Quando alguém vem contar para mim, pastor, eu vou contar um negócio para mim, mas não conte para ninguém. Eu falo, então não conta para mim. Porque se você contar para mim, eu vou contar para a pastora. A pastora vai contar para a Larissa, para a Laura, para o Natan, e assim vai indo. Não conte, que eu conto. Não adianta. Isso está dentro de mim, está dentro de você. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque alguém vai contar a sua vitória esse ano. Aleluia! Coisa mais difícil que tem é esconder, queridos. Quando você compra algo, você realiza um sonho, ainda que você não queira contar o seu sorriso, o seu semblante começa a contar por você. A pessoa fala, está diferente, hein? O que aconteceu? Viu algum passarinho verde? Olha para o semblante do irmão do lado, vê se está diferente. Olha, estou vendo um monte de gente feliz aqui, gente. Estou vendo um monte de gente vitoriosa aqui, ó. Daqui dá para olhar os contadores de estrelas, aleluia! Erga a mão assim e fala assim, Senhor, este ano eu vou contar estrelas. Esse ano eu vou ganhar almas para o Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus é tão fiel, amados. Deus é tão lindo que Ele tem surpreendido a gente. Surpreendido a gente. Eu falei, meu Deus. Só o Senhor mesmo para fazer essas coisas na nossa vida.
Quando a gente está tranquilo, calminho, com as contas tudo paga, aí Deus vem e fala: eu quero agitar um pouco a sua vida, quero fazer você contar estrelas. Já aconteceu com alguém aí? Comigo acontece sempre. Os pastores falam assim: você é louco, Novelo, você está louco. Eu falei: não tem que ser louco para servir Jesus? Sim ou não? Para ser próspero nessa vida, para tomar posse do que Deus tem para mim e para você nessa vida, só se a gente for louco, senão não toma. Não tem como tomar, se for levar tudo no raciocínio. Aí eu falei assim: Deus é tão fiel, Deus é tão lindo, que parece que já faz 10 anos que eu estou aqui, queridos. E só faz 1 mês e meio, nem isso. Parece que faz 10 anos que não é, José? Uma alegria imensa no coração, que entra, quando eu entro nessa igreja, dá uma alegria no coração. Quando eu vejo os seus rostinhos entrando ali, eu faço questão de dar a mão um por um. Um dia falaram assim para mim: pastor, não é assim que funciona. Eu falei: como? Pastor não tem que ficar abraçando o povo. Eu falei: ué, a Bíblia que eu leio diz que pastor tem que cheirar a ovelha. Jesus estava no meio da multidão. A Bíblia que eu leio é assim. Então, se não for para ser assim, então eu não quero ser pastor. Porque é tão gostoso você entrar dentro da casa de Deus, as crianças vêm, dá até cartinha para mim, amados. Pastor, eu te amo, pastor. Que coisa linda. Sabe o que eu vejo daqui de cima? Para esse ano ainda, uma multidão. Sabe o que dá para ver daqui de cima? Eu gostaria que você visse isso que eu estou vendo. Família sendo restaurada, casamento sendo restaurado, pessoas sendo curadas, Deus levantando uma multidão de empresários. É isso que dá para ver daqui de cima. Eu vejo daqui de cima um novo tempo, um bairro abençoado. Eu vejo a sua vida abençoada. Eu vejo aqui a alegria de Atos 2. O povo se converteu, ia casa em casa pregando o evangelho, falando do amor de Jesus. Um querendo estar junto com o outro, um querendo abraçar o outro. É isso que eu vejo daqui de cima. E quando eu leio aqui que Deus, o próprio Deus, leva Abraão para fora e fala: quantas estrelas, Abraão! Em outras palavras, ele está dizendo assim: Abraão, você não me conhece direito, Abraão, porque os seus olhos é limitado e eu sou ilimitado. Eu trabalho com a perfeição. Deus está falando para alguém aqui, ó. Eu trabalho com a perfeição. Então não adianta pedir qualquer coisa para Deus. Tem que ter detalhe. Deus é detalhista. Ele é o pintor do universo. Quando você vê o sol se pondo ou o sol nascendo, você vê aquelas cores lindas, deslumbrantes. Ele é detalhista em tudo. Você também precisa aprender com Deus, ser detalhista. Senhor, eu quero desse jeito, desse jeito. Eu fui orar para um irmão aqui embaixo, visitar com o Juninho, e aí algo chamou a atenção. Eu pegando no pé dele, falei: Juninho, esse ano você casa, né, Juninho? É, pastor, eu já mandei para Deus a minha lista de exigências. Eu ia para a cara dele e falei: o que ele está pensando que ele é? Que de pé aqui, Juninho, anda aqui. Vem aqui, Juninho. Seja obediente. Dá uma desfilada aqui assim, ó. Vai lá, lindo. Esse corpo físico, escultural,
Olhei assim, falei, o que ele está pensando que ele é? Quantos anos tem? 20? 28, eu era magrinho, gente. Eu parecia uma taquara rachada. Fui engordar depois. Aí eu engoli uma baleia, agora já era. Falei, ele está muito exigente. Aí Deus falou assim, ele está certo. Pedis e pedis mal. Peça o que você quer de bom, porque Deus tem o prazer em realizar na tua vida. Aleluia! Imagine, querido, como Deus fica lindo quando você ganha uma alma para Ele. Você acha que quando a gente chegar lá no céu... Que susto! Quando a gente chegar lá no céu... Primeira coisa que eu quero fazer é conversar com Abraão. Ah, não, Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu conversar com ele. Eu preciso fazer umas perguntas para ele. Porque se nós estamos vivendo no século 21, indo para o 22, a gente não acredita em muita coisa, imagine naquela época. E Abraão é o pai da fé. O pai da fé.